Olá, meu povo! Mais uma vez chegando para você aqui o nosso momento 10 por dia. Trazendo para você uma palavra ao seu coração, trazendo mais conhecimento, trazendo algo que venha melhorar o seu relacionamento com o Senhor. A proposta de hoje é aumentando a nossa fé. Nós vamos falar de fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas vamos nos pautar em um versículo que eu escolhi para você com especialidade. E antes que isso aconteça, eu quero que você já compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva aí no nosso canal, para que esse vídeo ele seja entendido como uma ajuda para as pessoas que precisam alcançar o Senhor. E como você é instrumento, como você se dispõe também, assim como eu aqui, para divulgar a palavra de Deus, para povoar o reino, para aumentar, essa família de Deus aqui na terra. Então eu conto com você. Já prepare a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderninho, porque tem muita coisa boa que irá acontecer. E nós iremos mostrar para vocês alguns exemplos do que a Bíblia traz para nós, para que nossa fé seja aumentada. E o nosso primeiro versículo de hoje está em Romanos 10 e o verso 17 que diz: consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quero dizer para vocês que o significado de fé é uma confiança absoluta. Confiança absoluta em alguém, em algo, naquilo que você se propõe, a determinar algo para a sua vida. Então, o que é que nós precisamos para aumentar a nossa fé? Nós precisamos acreditar num ser que é todo-poderoso e que ele pode resolver aquilo que eu preciso. E eu sei que você que está aí tem algo para Deus resolver. Tem algo que não foi solucionado ainda. E você, com certeza, você espera, que isto seja resolvido. Isto o quê? A sua consequência de vida. Eu não sei o que se passa com você, Eu não sei se você está precisando de um emprego, eu não sei se você está precisando de chuva lá na sua fazenda, eu não sei se você está precisando de roupa, de um casamento, de um filho, de uma casa. Eu não sei qual a sua necessidade. Porém, eu sei dizer a você que eu conheço um Deus que ele resolve o problema. Mas ele resolve à medida que eu creio, à medida que você acredita que ele é o Todo-Poderoso. Então, ele pode sim entrar para resolver o seu problema. Mas é necessário que você peça, é necessário que você busque, é necessário que você desça para a oração. E uma das coisas importantes na nossa fé é quando nós nos determinamos. Porque a fé, quando a palavra de Deus diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra o tempo inteiro está colocando para nós algo para determinar as nossas atitudes. Ei, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, com certeza, parece que a nossa fé é aumentada. Por quê? Porque aquele momento, aquela consequência nos impulsiona a acreditar, a pedir, a bater na porta de alguém, não é verdade? Então, eu tenho uma historinha que tem aqui na Bíblia, onde ela fala sobre uma viagem que os discípulos estavam fazendo de uma cidade para outra, e de repente Jesus estava com eles, e Jesus cansou, como ser humano, ele estava cansado e ele desceu para o porão daquele barco para dormir um pouco, descansar um pouco. E aí veio uma grande tempestade. Aqueles discípulos ficaram apavorados, com medo de morrer, porque o barco estava para ser naufragado. E aí eles pensaram, eu vou chamar o mestre. E desceram, foram ao porão, chamaram o mestre simplesmente veio, e acalmou o vento, acalmou as ondas, acalmou a tempestade. Eles acreditaram que Jesus podia resolver aquela situação. E às vezes nós estamos passando por um momento assim. Às vezes o nosso barco está naufragando e a gente fica muitas vezes sem saída. Mas nós precisamos entender que se a gente tiver fé nesse Deus,
com certeza nós teremos a solução para os nossos problemas. Lá no livro de Jeremias, o capítulo 17 e o verso 7, assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Entendeu? Bendito. Você é um bem-aventurado, você é um abençoado quando você confia nesse Deus. Se você tem fé, você deve demonstrar atitudes de confiança no Senhor. Mas se você não tem, é hora de você pedir. É hora de você interceder ao Senhor para que Ele dê a você essa fé que você tanto precisa. Porque você vai precisar dela sim. No mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de muita fé. Fé para tudo, fé para sair em busca de um emprego, fé para resolver os nossos problemas de saúde, fé para resolver os nossos problemas psicológicos, porque a sociedade ela está apertando cada dia mais a humanidade e nós precisamos ter fé no Senhor para não cair na tentação de dizer para as pessoas ou para si mesmo: eu estou ansioso, eu estou angustiado, eu estou depressivo. Não é isso que o Senhor quer. Se você tem fé e acredita no Senhor, essas atitudes você não terá na sua vida, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, Ele vai entrar com providência na sua vida e você não vai mais reclamar da ansiedade, reclamar das atitudes negativas que estão passando na sua mente, porque você vai ter uma mente renovada. E eu quero expressar para vocês sobre mente renovada lá em Romanos. Vamos lá. Romanos capítulo 12, o verso 2. Ele diz o seguinte: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade do Senhor é que você tenha fé nele, fé em abundância, fé para que você se livre das tentações, das setas malignas. Eu quero deixar aqui para vocês, e olha, pega seu caderninho para anotar, viu? Algumas pessoas de fé que a Bíblia relata. E uma dessas pessoas que me chama a atenção é Abraão. Abraão, que foi chamado de pai na fé. Ele deixou a sua própria pátria. Ele deixou a sua família, porque ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou na promessa. Quando Deus disse para ele: sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela. Olha que ele nem sabia para onde ele ia. Deus disse que mostraria no caminho. Então ele largou tudo. Isso é um exemplo de muita fé em Deus. Ele acreditou naquela promessa e ele largou tudo. E ele se jogou naquela promessa. E uma coisa que me chama a atenção em Abraão é que quando ele partiu, quando Deus ordenou para que ele fosse, e ele acreditou na promessa, como diz a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, o capítulo 4, o verso 3, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído para a justiça. E lá em Gênesis capítulo 12, o verso 4, diz o seguinte: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha que coisa linda. Olha que promessa maravilhosa. Às vezes você não tem essa coragem. Imagina uma pessoa com 75 anos, já no início da sua velhice, sair da sua pátria, deixar tudo e ir acreditando numa promessa do Senhor. É uma atitude de fé, é uma atitude grandiosa que eu e você devemos ter como exemplo para a nossa vida. Temos um outro exemplo de fé, lá no livro de Mateus 15, a partir do verso 21 ao 28, nós temos a história de uma mulher cananeia que tinha uma filha que estava terrivelmente, como a Bíblia diz, terrivelmente endemoniada. Vamos ver o que é que o
O versículo fala: saindo Jesus, foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher então disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olhou Jesus para ela e exclamou: mulher, que grande é a tua fé, que seja feito conforme a tua vontade. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Olha, com uma palavra apenas, ela o adorou. Senhor, tenha piedade de mim. Ela não pediu nem pela filha, ela pediu por ela, porque ela estava numa fase de muito sofrimento. Então a fé daquela mulher nos impulsiona a acreditar cada vez mais nesse Jesus poderoso, porque apesar dele dizer para ela que ele não veio para aquele povo, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas eu e você estamos nesse contexto daqueles que comem as migalhas da mesa dos seus senhores. Deus, ele tem provisão, ele é maravilhoso. Ei, você já parou para refletir o que é a fé? É ela quem traz à existência aquilo que não existe. É coisa de Deus. Um outro exemplo de fé que eu trago para vocês hoje é o Gideão. Gideão, que se mostrou como um homem de fé, né, chamado por Deus para libertar a nação de Israel. E a gente pode verificar isso lá no livro de Juízes, no capítulo 6, o verso do 15 ao 16, que diz assim: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Olha, em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Olha como Deus, ele coloca coragem em nós. Mesmo a gente mostrando que estamos fracos, Deus, ele diz para você: vá em frente, eu estou contigo. Gideão disse para o Senhor: eu sou pobre, minha família é pobre, nós não temos nome, não temos reputação. Como é que eu vou me lançar numa guerra tamanha para salvar o povo de Israel? Mas aí Deus se mostra com a sua força, o seu poder e o seu amor. E aí diz para ele: vai, porque tu vai derrotar aquela multidão, né? Aquele exército, como se fosse apenas uma pessoa. Esse é o nosso Deus, em quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Sabe, meu povo, às vezes nós colocamos tantas desculpas para Deus. Ah, porque eu não posso. Ah, porque eu não tenho condição. Ah, porque eu não sei cantar. Ah, porque eu não sei pregar. Ah, porque eu não sei ser igual a missionária Adélia, que tem coragem de vir para as redes sociais e fazer um vídeo. São muitas desculpas que a gente coloca como um empecilho para não alcançar aquilo que Deus quer. E eu quero te dizer que quanto mais desculpas você coloca para deixar de fazer aquilo que Deus quer através de você, você só tem a perder. Você só está se afastando das bênçãos do Senhor. Porque a partir do momento que eu e você nos colocamos à disposição desse Deus,
tenha certeza que além de solucionar os nossos problemas, Ele vai nos abençoar. E a nossa bênção, ela é estendida para toda a nossa família. Essa é a promessa do Senhor. Acredite nele. Não fique aí se lamentando com as consequências que a vida está te colocando. Não. Coloca a tua confiança no Senhor. Espera nele e você vai ver que tudo ele fará por você. Tudo. O terceiro exemplo de fé que eu deixo para você hoje é a fé de Noé, que resolveu construir uma arca, porque Deus tinha colocado no coração dele que haveria um grande dilúvio, e ele acreditou. E ele passou um tempo da vida dele. Para os estudiosos dizem que foram 100 anos que ele passou para construir aquela arca. E realmente aconteceu. Vamos conferir lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagina vocês, Noé, ele se apegou a uma palavra e ele se apegou a um aspecto físico de uma coisa que não estava ali nos olhos naturais dele. Ele acreditou que iria acontecer, que iria se concretizar. É aquilo que a gente fala, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Noé não tinha visto aquilo na realidade da vida dele, mas ele acreditou na palavra. Ele acreditou que realmente o que Deus falou ao coração dele iria acontecer. Então, ele se colocou na presença, ele se colocou à disposição e ele colocou a família dele toda para trabalhar em prol daquele projeto. Imagina que coisa linda, que exemplo de fé. E eu quero, para finalizar, deixar aqui um versículo que fala muito das nossas atitudes em Deus. Vamos ver? Eu sei que você está anotando, né? Desde o início que eu tenho pedido a você para pegar o seu caderno, para pegar a sua Bíblia, porque hoje foi um dia onde Deus preparou para nos dar mais conhecimento da sua palavra. E eu quero ler aqui na primeira epístola de João, no seu capítulo 5 e o verso 4 ao 5, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ei, eu quero te dizer que apesar de vivermos num mundo de muitas crenças, de muitas religiões, é uma diversidade infinita, mas eu quero dizer a você que a Bíblia, ela nos aponta apenas um caminho. Apesar do mundo dizer que existem vários caminhos, mas a Bíblia nos garante que só existe um caminho e este caminho é Jesus que nos leva a Deus. Não devemos acreditar em outra coisa. Precisamos mesmo na nossa pouca fé acreditar que Ele vai aumentar, acreditar que Ele vai resolver, acreditar que Deus é aquele que soluciona os nossos problemas. Então vale a pena acreditar no Senhor, vale a pena aumentar a sua fé. Leia a palavra de Deus, que é ela quem vai fazer com que esse alimento ele se mantenha nutrindo a sua fé. A própria Bíblia, ela diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento é estudar. Estudar não é somente ler, abrir simplesmente, esporadicamente, deixar a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91 como se fosse objeto na sua casa. Não. É para consumir mesmo, né? É para nutrir, é para comer esta palavra todos os dias. Porque se você não come, você fica desnutrido. E a nossa alma, ela precisa de nutrição.
Nosso intelecto precisa entender que Deus, Ele está acima de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso que resolve os nossos problemas. O Deus que está de olho na nossa nação. O Deus que se compadece das nossas necessidades. Então creia, divulgue a sua palavra, mas busque entendimento. Busque na oração, busque na leitura da palavra, compartilhe as suas ideias, discuta com as pessoas que entendem, peça conselhos, vale a pena você pedir ajuda naquilo que você acha que ainda não conhece, aquilo que você acha que não entendeu. Existem versículos que realmente é preciso que alguém abra a nossa mente, certo? Então é necessário que você busque incessantemente esse conhecimento da palavra, para que a sua fé seja aumentada em Deus. Não desvie a sua fé para outra coisa, para outro alguém que não seja o Senhor. Somente Ele, somente Jesus tem capacidade de penetrar na sua mente, de saber o que você sofre, de resolver os seus problemas, de estar junto com você te dando paz, te dando alívio, te dando regeneração, reconstruindo a sua vida. É nele que você vai encontrar toda esta paz. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seus caminhos, que Deus abençoe sua família e que no próximo vídeo nós estejamos aqui juntos, né? Porque eu sei que você vai orar por mim, você vai compartilhar também com as pessoas que precisam ouvir esta palavra e eu confio que você esteja conosco no próximo vídeo, né? Para você entender o quanto é bom mantermos essa intimidade com o Senhor. Um cheiro no seu coração. E que Deus te abençoe.